Você foi acho que a nossa primeira referência visual. Total. Até confirmar, assim, não sei se você começou antes ou depois do Flow, mas pra gente apareceu antes. Que legal, você. cara. E tipo, a gente pensava, a gente sempre conta, porra, desde 2016 a gente fala, pô, precisa filmar o podcast, não tinha estrutura, não tinha o que fazer. E aí, eu lembro quando a gente viu você e falou, mano, olha como o Solário tá fazendo. E eu falava, não precisa de muito, mano. Ele tá usando 2 câmeras, o cenário, que a ideia era a gente conversar nós dois. E era bonito lá, hein? Sim, tem uma preocupação de... O meu pai, ele foi diretor de fotografia, sempre assim. Então, cara, eu cresci com meu pai preenchendo luz, tá ligado? Não, tá faltando uma, aqui tem sombra, aqui não sei o quê. Então esse olhar, ele é quase automático pra mim. E quando eu me conectei com o podcast, eu enxerguei isso, assim, sabe? Eu vi um poder muito grande no conteúdo, na possibilidade de você sentar e desenrolar uma conversa longa com pessoas, aprofundar essa conversa. E vi também a possibilidade do meu conhecimento de audiovisual, de que eu poderia transformar esse conteúdo em algo bonito, bem visto e tal. Claro que vem referência lá de fora, dos Joe Rogans da vida e tal. Esses caras são muita referência. Mas era mato, nesse sentido, esse tipo de podcast ainda era mato aqui, né? O explorado com vídeo e tal. Eu começo meio que no mesmo... Eu começo no mesmo mês do Flow, porque eu voltei lá pra ver o primeiro episódio meu e o deles, assim, o deles é em outubro, o meu é em novembro, alguma coisa assim. E o que eu conversei com eles é que, sabe aquela história que todo mundo fala dos caras que fizeram as pirâmides, que fizeram em lugares diferentes do mundo, a mesma pirâmide, mas sem estar em contato? Foi mais ou menos isso, assim, eu tava olhando pro mesmo lugar que eles também estavam olhando, acho que, e acredito que a gente visualizou também mesmo, meio que a mesma coisa. Eles implementaram um formato diferente, apesar de ser vídeo, foi implementado de maneira diferente. Aí eu até acredito que, por conta disso, eles tiveram uma onda de crescimento muito estrondosa, assim. Porque eles foram pro ao vivo e foram pro diário, né? Eu fiquei no semanal gravado. Primeiro porque eu precisava que fosse assim, tá ligado? Eu preciso dos meus processos, eu respeito os meus processos, porque eu já sei que se não respeitar, o projeto acaba no meio, e aí eu tô fudido. Não continua projetos e tal, então, eu acho que a gente colocou no mesmo momento. E, cara, então eu tive esse cuidado do... mas o Sistema Solar, o nome já trouxe uma brincadeira mais espacial. E lá a gente preenche as luzes com balões japoneses, assim, as bolas, tá ligado? Então, ficou uma coisa bem mesmo, uma espaçonave, uma coisa meio sistemática, meio espaço... E eu comecei a entender que talvez essa linha editorial de Elon Musk, do próprio Joe Rogan, dessa galera que tá lá fora fazendo esses podcasts que abrem a mente, que você assiste e fala, caralho, o cara falando de uma alimentação do futuro, o cara falando de um cuidado de corpo do futuro, sabe? É bem futurista, é bem legal os podcasts ali. Falei, cara, eu acho que eu posso cair pra esse lugar, assim, entendeu? Que as conversas sejam mais... Que elas tenham uma velocidade diferente e particular, o cenário todo mais avermelhado, com algumas sombras mesmo, trabalhando luz e sombra, não sei o quê. Então, mano, eu fui montando esse combo, cara. Eu vejo o podcast como um podcast, mas eu vejo o podcast como um pequeno curta-metragem, eu vejo o podcast como sabe, ele... Até falo que muita gente se inspira em um podcast pra fazer o seu podcast. Mas você pode se inspirar no Pulp Fiction, no Godfather. Teu podcast pode ser numa sala de madeira e todo mundo tem que usar roupa social pra ir no teu podcast, sabe? Mas você pode, cara, criar tantos universos com o podcast, assim, que eu acho que isso aqui tá só começando, essa brincadeira. Uma coisa que me lembrou agora é Good Talk, né? O programa do Anthony Jeselnik na Comedy Central. É Good Talk? Eu acho que é. Puta, agora eu não lembro. Que é mas eu tô nessa ligado. pegada, que é um podcast, mas uma coisa mais elegante. Tem até uma coisa ali de usa móveis Mas de é meio madeira. terror, né? Meio terror.